Correção. Uau! Yes, né? A Clélia deu uma risadinha aqui, porque Eu tenho a pergunta. é interessante. Deixa eu ler essa passagem do Salmo, pode ser? Salmo... Eclesiastes 51, Salmo, mas 18. é Salmo. Eclesiastes. Vamos ler aqui essa passagem, que eu acho que é importante. Até para você que está em casa se conectar. Vamos lá. Eclesiastes 51? Isso, 18. 18 a 20. Cara, que bonita essa passagem. Eu confesso que quando o Senhor entregou essa moção dessa passagem, eu me surpreendi porque, apesar de ser um leitor da palavra, eu não me recordava de ver tanta profundidade nessa palavra como eu vi aqui. Então vamos lá. Quando eu ainda era jovem, isso Salomão dizendo, quando eu ainda era jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Tudo a ver com o que você estava falando. Pedi a Deus no templo e a buscarei até o fim da minha vida. Ela, a sabedoria, floresceu como uma vida precoce. Meu coração se alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminho reto. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Nossa. Que poderoso, né? Eu fiquei encantado. E aí a gente fala de adolescência, né? Desde a minha adolescência, eu tenho procurado encontrar a sabedoria. E aí agora vem a chave, a espada, para tocar vocês dois, para poder trazer isso para a casa de vocês e você dar uma resposta aí para o pessoal que está em casa. Qual que é a pergunta, meu amor? Corrigir os filhos muitas vezes é um grande problema entre os casais. E no caso de vocês, é a mesma história? Você acredita? Se tivesse preparado depois de tudo que vocês falaram aqui, trazer agora sobre correção de filhos. Isso é loucura. Esse é um bosque lá em casa. Não é mais, é um processo. Porque, na verdade, a gente sabe que para muitos casais, essa correção dos filhos vira uma adversidade danada. Então, a pergunta para vocês, estão à vontade para responder. É um problema também na casa de vocês? Hoje já amenizou, né, amor? Mas, assim, foi um problema muito grande, porque aí é onde entra, né, o cuidado que tem que ter. As nossas criações foram muito diferentes, minha e do Elton, né? E aí entra o que eu falei pro Padre Luiz, eu lembro tudo, eu falei, Padre, mas nós vamos casar sendo tão diferentes. E nessa hora aí, o Elton, antes do acampamento, era um homem, e pós-acampamento era outro. Então, por várias vezes, Jane, você entrou na frente da correção do Elton? Sim, eu entrei. Porque você é pedagoga, você é educadora, também, né? Porque às vezes a gente consegue, mas porque eu acho que hoje ele percebe. Eu já via algumas coisas, principalmente no Carlos Manuel, que tem mais tempo, né? A Maria Alice já pegou um novo Elton, né? Tanto é que os dois têm uma sintonia muito linda, né? E o Carlos Manuel, os dois estão construindo essa sintonia. Eu já via coisas que o pessoal falava que eu era meio neurótica, que o tempo mostrou que eu não sou, né? E que na época eu não tinha sabedoria e maturidade para conseguir expor o que eu via, né? No Carlos Manuel. E o Elton tentava da melhor maneira fazer e eu entrava no meio e realmente eu não conseguia expressar para ele o que eu queria, né? Que na verdade era assim, eu concordo com o que você está falando, mas eu discordo da forma que você fala, né? Mas hoje você se arrepende? Sim, porque às vezes o mundo vai corrigir o Carlos Manuel e às vezes como o Elton queria corrigir, eu não permiti, né? E hoje eu tento dar esse passo para trás, né? Às vezes quando eu não consigo eu peço perdão, ainda tem um momento de fraqueza, mas eu entendo que a Cléia me ganhou um dia, que a Cléia falou para mim uma coisa muito linda um dia, foi Lide, o Elton antes do acampamento eu concordo com seus medos e receios, né? O Elton tá aqui, ele tá rasgando o coração dele. Hoje você não precisa temer mais. Então, Gilberto, às vezes eu saía de casa, que eu decidi ficar com os meninos, meu coração quase saía pela boca. Eu fiz o curso com a Bárbara e com a Paula, né? Outra coisa assim que eu devo honrá-las demais, aquelas duas, né? A Silbene também. Eu chegava lá com o coração batendo do que aconteceria na minha casa, eu não me permitia. E hoje não, hoje eu saio, deixo os meninos com ele, sei que ele vai ter essa sabedoria. Mas eu errei muito no início, ali nos 4, 5 primeiros anos do Carlos Manuel, de não deixá-lo agir. Né? Mas como eu me sentia sozinha nesse processo, eu falava assim, você acabou de chegar, não sabe o que está acontecendo. Mas foi um grande bosque na nossa vida, a educação dos meninos. E como a gente não tinha um diálogo, né, para conseguir conversar sobre isso, foi algo que foi guardando dores. Eu queria fazer uma pergunta para o Elton. Eu sei que você pode trazer o que você já estava no seu coração, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui.
Por que essa dificuldade o homem tem, aí na pergunta para estender, por que todo homem tem uma dificuldade de lidar com o filho? O homem, dificuldade de lidar com o filho. Você consegue trazer um pouco isso para nós? Gilberto, eu vejo da seguinte forma. Não sei da sua criação, mas a minha é o seguinte: eu fui criado para ser homem, cuidar da família, cuidar da casa, prover na casa, né? E aí eu volto lá no Lucas, que um dia o Lucas virou para mim e falou: meu irmão, cuidar da sua família não é só colocar comida dentro de casa. Você precisa de dar atenção para sua esposa, carinho para os seus filhos, brincar com seus filhos. E eu não tive um pai assim. Meu pai é um cara muito bacana, um cara de falar a verdade, rígido, muito rígido. E eu fui conhecer meu pai, Gilberto, uma semana antes do meu casamento. Eu fui saber quem era meu pai. Porque meu pai, quando eu cheguei, falei: pai, eu vou casar. E ele me chamou para sair, nós entramos no meu carro, nós fomos para a cidade mais próxima, que é Nazário. E aí, uma certa distância, meu pai falou: para aqui. Eu parei, ele falou assim: você sabe o que é casamento? Eu falei: não, conheço a palavra casamento, mas não sei o que é casamento. Ele falou: você vai tirar uma moça de dentro da casa dos pais dela para morar com você. Você já tem a casa para morar com ela? Eu falei: já, comprei. E você sabe o que você vai dar para ela? Eu falei: não. Estou convidando ela a descobrir junto comigo. Ele: pois é, que você não tire ela da casa deles para devolver daqui 1 ano, 2 anos ou daqui 10 anos. Que você honre ela até o final. Então, assim, meu pai não me preparou para ser pai. Em uma conversa de, no máximo, 10 minutos, ele me preparou para ser marido. Forte isso. Mas para ser pai, meu pai nunca me preparou. Como ele também não foi preparado. Quando meu pai e a minha mãe casou, logo em seguida, pouco tempo depois, meu avô faleceu. Minha mãe estava grávida de mim e veio o falecimento do meu avô. E assim, meu pai foi criado pelos irmãos. Eu acho que 8 irmãos, hoje são vivos o meu pai, a Nenzinha, irmã dele, e o Eterno. São os 3 irmãos que são vivos. E meu pai não conversa com os irmãos dele. Olha só. Meu pai teve irmão, a Osmária mesmo, quando ela estava no leito da morte, ela pediu para que chamasse meu pai. E ela pediu perdão para o meu pai. Então, assim, teve um momento no acampamento que de lá para cá eu comecei a amar a Clélia, porque ela chegou para mim e falou assim: você precisa passar por esse ambiente para você quebrar uma maldição familiar que tem dentro da sua casa, e você precisa quebrar isso nos seus filhos. Uau. E assim, naquela hora, a minha vontade era de pegar a Clélia pelo pescoço. Porque assim, eu nunca tinha visto ela. Ela não me conhecia. Como é que ela vira pra mim e fala assim: você tem que fazer isso aqui pra mudar a sua vida? Mudar a vida do seu filho. Pastor Wilmar, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer. E um dia lá na fazenda, a gente saindo da fazenda, fomos os últimos a sair. E a Maria Alice, passando por aquele caminho de pedra que saía da cozinha e vinha em direção à casa dele, a Maria Alice escorregou e ela passou muito perto de bater a cabeça na quina do piso da cozinha. E ele falou: meu filho, Deus acabou de dar um livramento na vida da sua filha agora. Você conheceu o pastor Wilmar, o senhor sabe o tanto de sabedoria que aquele homem tinha. Quanto era um homem sábio. Então eu vejo assim, Gilberto, nós não fomos preparados para ser pai. Às vezes a gente é muito mal preparado para um casamento e não somos preparados para ser pai. E Deus me deu a graça dele me mostrar que Deus é nosso pai, Deus é meu pai, e ele compartilha a bênção de ser pai comigo. E eu só vou conseguir entender ser pai quando eu der uma oportunidade para Deus ser pai, meu pai, como eu preciso que ele seja. Uau. Então, assim, eu busco a intimidade com Deus hoje. A Lucimar, esposa do Dalier, me fala muito para mim. Ela fala assim: busca intimidade com Deus, porque você vai conhecer o verdadeiro pai que Deus é. E através disso você vai ser um melhor pai para os seus filhos. Seja o melhor filho e será o melhor pai. E será o melhor pai. Seja um melhor filho e será um melhor marido. Então tá explicado as adversidades que vocês tiveram, né? Tá explicado por que tem essa diversidade na criação dos filhos. E meu pai, e foi tão engraçado que meu pai tem as particularidades dele,
Porém, ele que ensinou a andar de bicicleta, de skate, ele que me jogava pra cima, ele que elogiava o meu boletim, né? Então, quando eu falo do meu pai, né? Ele marido é uma pessoa, ele pai é outra, né? E eu tenho a lembrança, eu tenho algumas dificuldades, lógico, como todo, né? Toda família tem. E aí, quando eu vi o Elton não conseguindo fazer, o meu pai, mesmo sendo caminhoneiro, indo para a Europa, tendo alguns problemas, né? Conseguia fazer, aquilo lá me matou. Me matou. Então, tipo assim, até o Elton ir para o acampamento, eu que ensinei a andar de bicicleta, andar de patins, eu ensinei a nadar, né? E eu brinco muito com ele hoje. Mas Deus é tão lindo, Gilberto, que meu filho tá com 10 anos, né? E o Elton chegou com uma pipa lá em casa esses dias. Eu falei, Senhor, glória a Deus, né? Então, assim, vai brincar, vai se divertir, mas vamos supor, o Carlos agora tá apaixonado em cozinhar, né? Porque ele vê o pai cozinhando, o tio cozinha, meu pai cozinha. Hoje o Elton ensinou o Carlos Manuel a acender uma churrasqueira. Então, Deus me ensinou também que eu não tenho que... O Carlos Manuel não tem que ter o pai que eu acho que ele tem que ter. Quem sabe é Deus. Então, se o Elton é pai dele, é o pai que ele precisa. Então, também faltou a minha maturidade. Sim. Né? Hoje eu tento ter uma sabedoria de entender. Né? É diário esse processo que a gente tem uma certa... A gente cria, né? Os imaginários. Mas foi isso aqui, a questão assim, foi um grande bosta no nosso casamento. Uau. A questão de maneira de corrigir os filhos. E estão se superando, né? Estamos, né? Eu não uso a palavra tentar mais, que eu sou proibida, mas estamos crescendo dia a dia nesse processo aí. E para você que tá Ser pai para mim, Gilberto, era algo tão, assim, obscuro. Mas meu pai não tinha diálogo. Nós trocávamos no máximo 5 palavras num dia. Vai fazer isso, busca aquilo, faça daquele jeito. Era só isso. Só no automático. E hoje mesmo, eu estava almoçando, minha mãe me ligou. Falei, vixe, lá vem problema. Foi o meu pensamento na hora. E aí minha mãe falou assim, não, seu pai acabou de almoçar e ele fez um comentário aqui. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, dizendo, ele tem 3 meses que ele não fala com você. Só que sim, é meu pai, é um pouco exagerado. Mas nós tivemos lá, acho que tem um mês que nós estivemos na casa deles. Mas assim... Hoje, meu pai reconhece a falta que ele fez. Só que para mim ficou um espaço muito grande. Eu tenho essa dificuldade e rezo todos os dias. Todos os dias de manhã, eu passo no Santíssimo, na Santa Luzia, e falo para Deus, falei, Senhor, que eu seja o melhor filho. Para que eu possa ser o melhor pai, o melhor esposo e o melhor amigo da minha esposa também. Uau, poderoso isso. Mas, Leidiane, mas quando você também, você acabou, pela sua perca, você também não fez um bloqueio de proteção em cima do Carlos Manuel? Na verdade, o bloqueio nem foi antes da perca. Quando eu tive o Carlos Manuel, obesa, eu falo que o centro cirúrgico, o pessoal olhava assim, que eu ia morrer, né? E eu com certeza que eu estava sendo obediente à Nossa Senhora, mas foi um processo muito difícil. Né? Anestesia, eu tive seroma, né? Foi bem complexo. E eu nunca fraquejei. Pra você ter ideia, com 140 quilos, levantei sozinha da cama de cesariana, que eu não aceitei ninguém me ajudar. Né? Então, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir, né? E quando eu vi aquele menino, e modéstia à parte, gente, o Carlos Manuel nasceu com 3,490 kg, 52 centímetros, olho azul. Então, ele era um neném, um pompom, né? E aí, eu não lembro o nome que a minha obstetra me deu. Eu lembro que a doutora Lorena só esperou o momento certo de me passar a medicação. Eu não via mais ninguém no mundo. A ponto que eu tive que derrubar o Carlos Manuel do bebê conforto para mostrar que eu não era a mãe perfeita, né? Deus é lindo demais, né? E aí, nesse momento, eu fechei. Eu tive aquele tipo de depressão que não é que você rejeita o bebê, mas o mundo acabou. Eu não via... Gente, eu não lembro de nada. Eu lembro eu e meu filho. E ele chorava a noite toda, teve vários processos lá de neném. A mãe insegura, o filho inseguro, né? E aí, com a outra... Aí, quando eu fui me livrando disso, que eu consegui liberar o Carlos, aí eu perdi a Emanuele. Né? Então, assim, esse lado materno meu sempre foi muito caloroso, assim, muito cheio de emoções, né? Muitos testemunhos. E até que o pessoal brinca muito que eu vou ter outro, né? Que eu tô com um DIU vencido aqui dentro. Quando a decisão se tira, se põe, se movimento natural, nós estamos em discernimento. E é sobre isso. Porque eu falo, Senhor, mas o que mais falta eu viver nessa maternidade, né? Uau. Mas criei, assim, eu sou aquela assim, ó. E não achem que eu sou uma mamãe que mima. Eu sou muito rígida com os meninos porque eu não quero que os outros sejam. Então, se é para gritar com eles, eu que vou gritar. Só que eu já tenho a consciência de que isso só é balela. Eu tenho essa consciência. Mas eu fiz essa camada de proteção em cima dele. E o importante disso, Gilberto, assim, eu olho muito para os detalhes, né? Quando a Lidiane fala que ela derrubou o Carlos Manuel do bebê conforto,
A tia dela estava na escola, a tia Sirlene. Elas saíram doidas numa caminhonete, passando por cima de meio-fio, atravessando ilha de rua, para chegar no Hospital Santa Bárbara, né? E a Lidiane pegou e me ligou. Eu falei, senhor, e agora? E Deus foi muito claro. Você vai chegar e beijar seu filho. Carlos Manuel odeia beijo. Se tem um beijo que ele não dá aceita, mais ou menos é da mãe dele. Mais ou No menos. momento que ele quer. E aí eu cheguei, peguei ele pequenininho no colo e comecei a beijar ele. Ele acordou. Porque ele não podia dormir. O médico tinha pedido para que ele não dormisse e elas não sabiam fazer. Peguei ele do braço da minha sogra e comecei a beijar ele. Ela, você tá doido? Eu falei, não, porque ele não gosta de beijo. Então, assim, às vezes eu não sou o pai que chega lá, pega na mão, vamos jogar bola, vamos soltar pipa. Mas eu sei o que o Carlos Manuel gosta e sei aquilo que ele não gosta. Eu sei tirar ele da zona de conforto dele com um olhar, mas sei amar ele com um olhar também. Forte isso, gente. Muito forte. E é isso, gente. A maioria das vezes a gente não... Você, homem, a gente não consegue, às vezes, entregar aquilo, né? Porque nós não recebemos. Você que é pai, eu vou te dar aqui algo precioso para você mudar na sua vida e implantar uma cultura que é extraordinária. Jesus deixa para nós um grande exemplo, para a gente ser um grande pai. E Jesus, como filho, é só esse método que você tem que usar, mais com os teus filhos, ó. Abre os braços e ama os teus filhos, como Jesus amou cada um de nós. Então, se nós abrimos nossos braços, nós vamos nos tornar melhores pais. Então, abrace mais os teus filhos, abrace mais a sua filha, abrace mais a sua família, e você vai ver que é muito possível e real mesmo, através do poder de Deus, você viver uma vida extraordinária com a sua família. Não é isso, meu amor? Isso.